Palmeiras tenta recuperar o primeiro lugar no Paulistão jogando longe de casa. Após o empate fora de casa por 2-2 contra o Atlético Mineiro, Palmeiras se reapresentou, voltou a São Paulo e trabalhou na academia de futebol, já de olho no Campeonato Paulista. Pois é, as duas competições agora acontecendo ao mesmo tempo. Antes do jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, depois da estreia contra o Galo, o Palmeiras tem o Botafogo de Ribeirão Preto neste final de semana, domingo à noite, fora de casa. E o técnico Abel Ferreira tem o desafio, já no início de temporada, de tentar dosar um pouco a equipe que vai disputar as duas competições, para tentar ter força máxima no Campeonato Brasileiro desde o início e ao mesmo tempo não desgarrar, não ficar longe do grupo dos primeiros colocados do Campeonato Paulista. Começou a semana e espera terminar brigando pela liderança com o Novo Horizontino, que também venceu 4 partidas das 5 primeiras do Paulistão. Vai ser um jogo muito difícil também. Estamos numa posição boa no Paulista, mas agora é focar, continuar trabalhando com muita humildade e tentar fora de casa a vitória, os 3 pontos. No trabalho da Academia de Futebol desta quinta-feira, o tradicional. Os jogadores que atuaram como titulares fizeram um trabalho regenerativo interno na academia de recuperação para essa sequência de jogos. O Palmeiras joga domingo e joga também na quarta-feira. Outros atletas que entraram durante o jogo foram a campo, o Palmeiras fez um trabalho coletivo também e desse trabalho participou o Vitor Roque, que tem sido reserva muito por questões físicas ainda neste início de ano, mas marcou o gol, o primeiro gol da temporada e falou sobre isso. Espero continuar ajudando e, se Deus quiser, fazer muitos gols. O Palmeiras espera, depois do jogo de domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, partida que pode encaminhar uma classificação do Palmeiras, com 5 jogos dos 8 da primeira fase do estadual, continua bem no Campeonato Brasileiro, empatou com o Atlético Mineiro, vai enfrentar o Vitória, a equipe que tem sido até aqui muito boa defensivamente. O Vitória só sofreu 2 gols em 7 jogos e o Palmeiras vai ter esse desafio em Barueri de tentar vencer o Vitória, uma equipe que em 2025 o Palmeiras não conseguiu vencer. Foram 2 empates entre as equipes no Campeonato Brasileiro, campanhas essas que acabaram trabalhando um pouquinho o Palmeiras na briga pelo título diante do Flamengo. Resta entender se o Abel vai poupar jogadores, tem dado até aqui muita oportunidade para a categoria de base. 8 atletas dos 27 que atuaram na temporada até aqui vêm da categoria de base e 7 deles têm menos de 20 anos. Quer dizer, o Palmeiras tentando mesclar os jovens e também os experientes para entender o que é que vai fazer na temporada 2026. Eu já falei, citei aqui, o elenco perdeu algumas peças e só chegou o Marlon Freitas. Desculpa, pra mim, Marlon, Andréas, Alan, eu vou colocar Evangelista porque machucou jogando bem, Gomes, Flaco e Vitor Roque. E eu vou colocar o Flaco porque ele começou até com a temporada legal, não vou criticar não, o Flaco começou com a temporada legal. Tem que ver o Paulinho. Paulinho tem que ver. É uma incógnita. Piquerez queda livre, Murilo abaixo, Fux é ok. Carlos Miguel tá numa fase assim tenebrosa. O Paulinho do Atlético Mineiro, mas assim, acrescentaria muito. É o Paulinho mas a gente não sabe. Foi esse que é. O Paulinho que chega. E o Paulinho que o Palmeiras contratou é o cara que você soma dezembro de 24, janeiro, fevereiro, março e abril de 25 são 5 meses. Aí você vai pular junho, maio e junho. Aí você vai entrar com 5. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 10 meses. Dezembro, 11. Janeiro, 12. Fevereiro, 13. E vamos entrar em março com 14 meses do jogador podendo ficar fora da equipe do Palmeiras lesionado. E só complementando, tem jogadores também que são bons, mas que não estão com grande rendimento. Eu não acho o Maurício tão ruim assim, mas é um rendimento muito abaixo. O Alan ainda não começou a temporada bem. O Alan não começou. Felipe Anderson, que é um jogador que, cara, uma decepção total até o momento. Mas ainda assim, mesmo colocando esses nomes que tá ali na prateleira do... tá ali um pouco engrenado, mesmo assim não forma 11 jogadores. O Marcelo aqui, a verdade é que o Abel sabe montar elenco. Não sabe montar elenco, pois essas péssimas contratações foram com o aval dele mesmo. Sim, senhor, foram mesmo. Isso eu também concordo. Gebril, Palmeiras tá certo em mandar bagres
e medalhões que não rendem embora. Claro que sim, não tenha dúvida. O problema são as chegadas. Tá muito lento, prejudicando o início da temporada. É que esse ano encurtou, né? Eles têm medinho de falar a verdade pra vocês. Mas daqui a pouco não vai ser tão início de temporada, mas não. Já está com a temporada rolando. Já está. Já, de março a abril, na virada, começa a Libertadores. Tá? Então tem um mês aí e meio pra começar a Libertadores. Só pra vocês terem uma ideia, né? E lembrando que no ano passado, mas aí que a estratégia que eu vi lá é a seguinte: o Palmeiras vai esperar fechar a janela europeia, porque aí os valores diminuem, e aí ele consegue fazer uma grande contratação e etc e tal. Como foi a do Vitor Roque no passado. Bom, primeiro que a do Vitor Roque foi cara, mas valeu a pena. Segundo, que a contratação do Vitor Roque só saiu por um único e simples problema. As pessoas não falam, mas a gente tem que falar. Eu bato isso porque eu sou um combatente de fake news. O Vitor Roque só saiu do Betis para jogar no Palmeiras porque o dono dos direitos econômicos dele, o Barcelona, estava com uma liminar que o impedia de inscrever jogadores ao longo do Campeonato Espanhol. Dani Olmo, por exemplo, era um dos caras na liminar. O Inigo também. E aí, o Barcelona, jogando com essa liminar, a qualquer momento ela podia ser caçada pela Real Federação Espanhola e o Barcelona não ter esses caras à disposição. Sem contar que o Barcelona poderia perder gratuitamente na última janela o Lamine Yamal. Ele tinha que renovar o contrato do Lamine Yamal. E aí o Barcelona, obviamente, renova o contrato do Lamine Yamal com um valor estratosférico, porque hoje ele é o, segundo, terceiro melhor jogador do planeta, tá? Na concepção de cada um. Sem contar esses outros caras. Aí você me pergunta, mas por que estava acontecendo isso? Porque o Barcelona estava com a pirâmide invertida. O Barcelona tinha dividendos maiores do que a arrecadação. Então ele não passou no fair play financeiro da Espanha. E qual que era a garantia que o Barcelona tinha de quebrar esse tipo de problema e ter a liberação da Real Federação Espanhola para registrar os jogadores, passar no fair play financeiro com a renovação de contrato encaminhada do Lamine Yamal? A venda de ativos. Qual que era o único país do mundo que podia comprar um grande ativo do Barcelona? Brasil, porque a janela estava aberta. Só que o Barcelona tinha aquele problema dele ter emprestado o atleta para o Betis. Qual que foi o gatilho? O Palmeiras conseguiu a brecha na FIFA de ter a liberação do jogador para que ele atuasse numa mesma temporada pela segunda equipe, com o registro lá do Barcelona, que não configurasse a tal da terceira transferência. Lembra que a Federação Espanhola travou, que não queria dar liberação, porque isso, porque aquilo, e aí o Palmeiras conseguiu a brecha na FIFA, porque não ia caracterizar uma transferência lá porque ele tinha que voltar pro Barcelona, o Barcelona registrar o jogador e o jogador voltar pro Brasil. E a janela estava fechada pro Barcelona. Então, a Federação Espanhola falou, eu não vou dar liberação porque vai configurar uma transferência pro Barcelona. Aí o Palmeiras conseguiu a brecha na FIFA dizendo o seguinte, não, ele não vai jogar, ele não vai ser registrado no Barcelona, vai ser uma passagem de documentação para vir direto pro Palmeiras. E aí que veio de última hora aquela história toda, que veio a negociação dos 25 milhões mais o gatilho que pode chegar a 30. Foi só por isso no ano passado que o Palmeiras contratou o Vitor Roque, porque o Palmeiras não ia contratar o Vitor Roque. Numa condição normal do Barcelona bem, ele ia terminar, como era o desejo do Barcelona, tá? Eu só posso assegurar para vocês. É que eu não posso contar a fonte, porque não parece, mas... Então, olha, eu juro por Deus, eu tenho uma fonte no Barcelona. Ah, você tá louco, você tá mentiroso? Não, não é. É que não pode, mas é uma figura, tá? Fonte, tá? E que contou essa operação. Não era desejo do Barcelona tê-lo de volta ao Brasil, era desejo dele continuar no Betis para ter a valorização na Liga Espanhola. E aí sim, dali, ver o que o Barcelona ia fazer, se ia reincorporá-lo ou se ia vendê-lo para o mercado europeu. Só que a única brecha que o Barcelona teve quando veio esse problema foi, vai ter que vender para o Brasil porque a gente precisa de uma grana imediata. E a grana foi a do Palmeiras.
Então, só pra vocês terem uma ideia que essa história de não vamos esperar a janela, vai ficar mais barato. Cascata. Lembrando que até o dia 19 de fevereiro tem uma outra janela na Europa aberta. E uma janela com uma boa concorrência. Que se o Palmeiras... Eu acho que é o contrário. A tendência, cada vez que mais que vai se encurtando a janela, vai ficando mais caro. Claro. Veja quantos os clubes brasileiros, quando falta uma semana pra janela, começa as loucuras, porque o cara precisa contratar e... Os clubes europeus estão fechados. Eu não vou abrir mão desse cara agora se faltam 3 meses pra terminar a temporada. Você quer, você paga, senão dane-se. Não tem essa. Isso é uma xaropice. É uma xaropice. Né? E outra, a janela que eu falei que tá aberta, o Palmeiras vai esperar pra pagar mais barato. Eu duvido, um dos alvos do Palmeiras é o Nino. A janela que fecha dia 19 é a da Rússia. Você vê que o Palmeiras, como o Palmeiras é engraçado, essa diretoria da Leila, né? Não o Palmeiras em si. Você vê que teve essa situação na contratação do Vitor Roque, que foi o acerto. Todo acerto tem uma situação por trás. Não é que chegou lá, pagou e foi tudo lindo e maravilhoso. Não, sempre teve algumas brechas de mercado que favoreceu. Andréas Pereira também, o Palmeiras não teve sucesso na primeira negociação, abaixou o valor de mercado e... vamos lá, verdade, vamos lá. No meio do ano conseguiu trazer o Andréas Pereira, mas assim, também foi uma situação mais favorável do mercado do que a competência do Palmeiras, porque já de fato o Andréas já estava super desvalorizado quando veio. O Felipe Anderson... deu um chapéu na Juve. Aí você vê a situação do Felipe Anderson dentro de campo. E aí tem o Paulinho que você fala, agora acertou. Pagou caro no jogador. Mais de um ano o cara não joga direito. Não joga. Mas contratou ele se recuperando de cirurgia, né? Então, você vê que pra gente, a gente é leigo. Aí é um Nós risco. somos leigos. Então nós não temos a obrigação de ir lá analisar o tamanho da gravidade da lesão do Paulinho. Que tem médicos do Palmeiras que ganham muito pra isso, tem uma comissão, tem tudo disponível pra isso. Mas assim, até o que a gente pontua de acerto da diretoria, porque eu não gosto de ser injusta não, eu gosto de também pontuar os acertos. Tem sempre um porém. Porque o Andrés primeiro foi um fracasso, porque o Felipe Anderson foi um acerto que deu muito errado. Depois, mas aí é ok também, mas diretoria, né, não vamos botar nas costas dele. E o Paulinho aí que tá todo machucado, que inclusive antes de vir pro Palmeiras, de ser uma contratação cara, teve a fala da queridíssima Leila falando que o Palmeiras não era hospital pra aceitar jogador em recuperação. Era na época do Neymar, né, isso... Era, exatamente, hein? Né? Fazendo o apontamento ao Neymar e aí você vê o Paulinho. Estão faltando 80 likes aqui pra gente chegar na primeira meta dos 300 do Link Sport Clube. Lá no canal do Fasqueiro batemos a primeira meta dos 1000. Dá pra chegar com essa audiência boa que vocês estão aumentando cada vez mais a 1.500. Então a contagem regressiva agora é que faltam menos de 500 likes pra gente bater 1.500, o que seria legal pra caramba por aqui. Porque sobre a história do Veiga, né, que já contamos que foi embora... o Andréas Pereira falou sobre o assunto. E falou com cara de poucos amigos. Vocês querem ver? Calma, então tá bom. A gente vai colocar aqui. Porque, senhoras e senhores, o elenco do Palmeiras, boa parte dos jogadores, não está entendendo os movimentos da diretoria em 2025. Não, claro, a gente sabe. Tá aí, o Andréas Pereira, né? Que vai sentir falta de um parceiro de dia a dia, que é o Rafael Veiga. Os jogadores, tô falando pra vocês, essa história de unanimidade, o Abel intocável, acabou no elenco. O que existe hoje é uma relação completamente profissional dos jogadores barra Abel Ferreira. Aquela coisa de família, daquele time, aquele espírito de 20 e 21, já era, torto. O que existe é treinador, jogador, treinador, sim senhor, muito obrigado, vamos fazer. Aquela coisa de vamos correr por você. Acabou. Então é isso que eu acho que justifica talvez um caminho de pensar realmente, repensar o ciclo do Abel. Porque a partir do momento que você não tem o elenco com você, não tem o vestiário, cara, isso vai muito além da sua criatividade tática, da sua capacidade técnica. Aí você já não tem jogadores que vão correr pelo professor. E com jogadores que não correm pelo professor, a gente sabe, a gente já viu times medianos vencerem campeonatos porque abraçou o técnico. Eu vou falar pelos times que o Dorival tem em mãos. Não vou nem falar do Corinthians tanto, mas, por exemplo, o São Paulo de 2023, ali literalmente abraçou o técnico.
Sabe? Você vê que até a passagem do Dorival pelo Flamengo rendeu até quando tava derrotado o Gabigol indo lá mandar beijinho pro técnico. Então, o técnico não tem que ser só o técnico, também tem que ser um pai no vestiário. E isso a gente sempre aponta. O Tite teve muito sucesso, porque antes de tudo no trabalho dele era ganhar o vestiário. Ele sempre ganhou muito vestiário, sempre foi muito acolhedor com jogadores. A partir do momento que não tem isso, é mais um ponto de atenção, de alerta do Palmeiras, para contribuir com a massa alviverde que já pede a saída de Abel. Agora eu acho engraçado, falando do Andrés Pereira, né? Você vê com o semblante dele é um pouco perdido, assim. Porque você imagina, o cara tá na Premier League, na seleção brasileira, há um ano da Copa do Mundo, na temporada passada. Aí deve bater como planejamento de carreira e falar, pô, mas será? Eu volto pro Brasil mesmo? Eu volto pro Brasil mesmo? Você imagina o discurso que o convenceu a voltar ao Brasil e jogar no Palmeiras? Pô, legal, o Palmeiras está disputando todos os títulos, Palmeiras sempre contrata reforço. Aí aquele meme, né? E na minha vez, porque quando ele chega, aí não há contratações, começa a perder, ele vai questionado por um cara que tá deixando o elenco, ele fala, caramba, mano, eu cheguei aqui porque falaram que era... E aí depois que ele chega, vices, agora perdendo jogadores, esse discurso de não contrata porque a grana que tinha já não tem. E aí o cara pensa, caraca, mano, daqui a 6 meses eu preciso ir pra Copa, eu preciso estar bem, eu preciso estar jogando o time. Mas ele também... É um negócio que... Você imagina a cabeça do cara? A zica dele também veio pro Palmeiras, né? Porque ele também é outro que também sempre foi zicado na carreira, não ganhou nada ainda. Mas é isso mesmo, né? Então, é que eu falo, o Palmeiras, ele se apegou a pontos principais e esqueceu de montar elenco, cara. Eu tô muito pessimista na competitividade do Palmeiras na temporada. E você acha que o Abel, por ele ter crescido no Palmeiras, né, ter conquistado tudo, isso acaba também afetando o próprio dia a dia com os atletas, mesmo os atletas chegando, né, com investimento? Quando ele estava antes ali, que formou-se uma família, ele estava iniciando o trabalho, né, o projeto crescendo, mas agora, depois dos títulos, fica aquela ideia, né, de ser maior, péssima ideia, inclusive, de achar maior que o clube. Exato. O Palmeiras segue com força total no mercado da bola e deixou claro qual é sua grande prioridade neste momento: a contratação de um zagueiro de peso. Segundo informações do comunicador Diego Firmino, o nome de Beraldo continua sendo o plano A absoluto da diretoria alviverde para reforçar o sistema defensivo. Revelado pelo São Paulo e atualmente no Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, Beraldo não é considerado uma das principais peças do elenco francês. Diante disso, o Palmeiras entende que pode aproveitar essa brecha e avançar forte pela contratação do defensor, conforme a apuração do Bolave Brasil. Internamente, o nome de Beraldo é tratado como estratégico. Abel Ferreira já deu o sinal verde e aprovou o zagueiro, acreditando que ele se encaixa perfeitamente no modelo de jogo do Verdão, tanto pela saída de bola quanto pela intensidade defensiva. As conversas, que estavam em ritmo mais lento, foram retomadas nos últimos dias e ganharam força, indicando que o clube realmente está decidido a tentar fechar o negócio. Negociação avança e Copa do Mundo entra no jogo. Um fator importante que pode pesar a favor do Palmeiras é o desejo de Beraldo de voltar ao futebol brasileiro pensando na Copa do Mundo que acontece no meio do ano. Carlo Ancelotti ainda não definiu quem serão os zagueiros da seleção brasileira, e Beraldo, que já foi convocado diversas vezes, entende que atuar no Verdão pode aumentar suas chances de estar mais próximo do técnico, consequentemente, realizar o sonho de disputar o Mundial. Essa movimentação faz com que os agentes do jogador vejam com bons olhos um retorno ao Brasil, especialmente para um clube com a visibilidade, estrutura e competitividade do Palmeiras. Otimismo nos bastidores e sinal verde da presidente. Nos bastidores, o clima é de crescente otimismo. A diretoria acredita que a negociação pode entrar em fase decisiva nos próximos dias. Anderson Barros, responsável pelo futebol do clube, é quem conduz diretamente as tratativas e tem trabalhado para encontrar um modelo de negócio viável para todas as partes. A presidente Leila Pereira já autorizou a operação e confia no trabalho da diretoria para tentar concretizar o acordo. Enquanto isso, a torcida acompanha tudo de perto e aumenta a pressão por reforços que elevem ainda mais o nível do elenco para a temporada. E aí, torcedor?
Você acha que Beraldo seria o zagueiro ideal para o Palmeiras? Ele chegaria para ser titular absoluto? Comente aí o que você pensa e deixe sua mensagem de apoio ao Verdão. E se você é palmeirense de verdade, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do Verdão.